Olá, muito boa tarde. Eu sou Carol Rosito e vou trazer as atualizações das últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 9 de maio. E a gente começa essa edição aqui direto de Brasília contando que o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a lei da dosimetria promulgada pelo Congresso ontem. A Corte já analisa um pedido do tipo que veio da Federação PSOL-Rede. Relator desse tema na Corte é o ministro Alexandre de Moraes, que já determinou que o Legislativo, o Executivo e o Ministério Público se pronunciem sobre esse tema. Quem traz os detalhes agora, ao vivo de Brasília para a gente, é Elis Barreto. Elis, boa tarde. Explica qual é a diferença e se há, de fato, diferença entre essas duas ações, a que foi impetrada ontem e o que o PT apresentou hoje. Boa tarde para você, Carol, e para todos que nos acompanham. Primeiro, já tinha essa expectativa do Partido dos Trabalhadores ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa lei da dosimetria. Ontem, como você disse, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou a lei e após essa promulgação, a Federação PT, PCdoB e PV informou que iria ajuizar essa ação, pois bem, ela foi impetrada hoje. E como você disse também, já tem uma ação tramitando na Corte sobre esse caso e respondendo à sua pergunta, Carol, não tem substancialmente nenhuma diferença no entendimento das federações sobre o que, segundo eles, a lei da dosimetria fere à Constituição. São dois pontos principais, então, questionados nessas duas ações, Carol. O primeiro é sobre o mérito da dosimetria. Segundo eles, tem uma individualização ali no benefício da pena e, no mérito, essa lei da dosimetria pode beneficiar condenados por crimes de ataque à democracia, o que, segundo o entendimento dessas federações, seria inconstitucional. O segundo questionamento das duas federações é sobre o rito legislativo que levou à promulgação da lei da dosimetria. Então, a gente lembra aqui o que aconteceu. O PL foi aprovado na Câmara e no Senado e, dando continuidade ao rito legislativo, foi enviado para a Presidência da República para que o presidente vetasse ou sancionasse. Bom, o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria e, dando continuidade ao rito, o Congresso foi analisar esse veto. Só que, na sessão conjunta do Congresso Nacional em que esse veto foi analisado, os parlamentares decidiram derrubar parcialmente esse veto, o que, segundo também os advogados dessas federações, seria inconstitucional. Bem, como você disse, essa ação da Federação PSOL-Rede já está mais avançada, já teve o relator sorteado, que é o ministro Alexandre de Moraes, e estamos ali aguardando o prazo dado pelo relator para manifestação tanto da Presidência da República como do Congresso Nacional, assim como a AGU e PGR. Bom, a gente vai seguir acompanhando para ver também a tramitação dessa ação agora ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores. Carol. Claro, Elis, mais uma vez esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, e falando ainda em Supremo, o STF publicou um acórdão que limita os penduricalhos no judiciário. Para evitar dribles à decisão, 4 ministros do STF anunciaram uma nova medida conjunta para fechar o cerco a esses benefícios. O texto formaliza a decisão tomada pelo plenário em março e define que apenas verbas indenizatórias previstas em lei federal de caráter nacional poderão ficar fora do teto do funcionalismo, que hoje é de pouco mais de R$46 mil. O acórdão também manda encerrar pagamentos considerados inconstitucionais, como o auxílio combustível, auxílio moradia e o auxílio creche, que havia sido estabelecidos por normas locais ou estaduais. No mesmo dia, os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes proibiram novas gratificações, reclassificações de comarcas e mudanças em plantões. A intenção é evitar dribles e impedir que cada tribunal crie as próprias vantagens. Agora, sobre os assuntos internacionais, na guerra do Oriente Médio, os Estados Unidos ainda aguardam uma resposta do Irã sobre uma proposta para encerrar o conflito. O presidente norte-americano Donald Trump insiste que as forças iranianas foram devastadas e que o conflito vai acabar em breve. Mas, ao mesmo tempo, Trump diz que Washington pode retomar a operação para guiar novos navios pelo Estreito de Hormuz.
A atuação no local foi suspensa no começo da semana passada, depois que o próprio presidente dos Estados Unidos alegou progresso nas negociações com Teherã. O Comando Central dos Estados Unidos informou ontem que atacou 2 navios no Golfo de Omã, deixando as embarcações inoperantes. Os militares disseram que os petroleiros de bandeira iraniana tentavam contornar o bloqueio norte-americano na área. Os disparos aconteceram após confrontos no Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Autoridades do Irã afirmaram que 6 pessoas estão desaparecidas após um ataque dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e várias pessoas foram hospitalizadas. Nos Estados Unidos, um avião atropelou e matou um pedestre na pista durante os procedimentos de decolagem. A aeronave partia do Aeroporto Internacional de Denver e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Los Angeles. A vítima, que não foi identificada, morreu 2 minutos após pular a cerca e cruzar a pista do aeroporto. Segundo a companhia Frontier Airlines, foi relatada uma fumaça na cabine da aeronave. Após o acidente, os pilotos abortaram a decolagem. O voo transportava mais de 200 passageiros e 7 tripulantes. Pelo menos 12 pessoas relataram ferimentos leves e 5 delas foram hospitalizadas. Autoridades policiais e da aviação americana estão coletando mais informações sobre esse caso. Agora a gente fala sobre o surto de hantavírus. 5 países da Europa enviarão aviões para retirar os cidadãos a bordo de um cruzeiro. Alemanha, França, Bélgica, Irlanda e Holanda participam da ação, mas a União Europeia está enviando mais 2 aviões para os europeus que são de outros países. Os Estados Unidos e o Reino Unido também já confirmaram que estão providenciando aeronaves e planos de contingência para os cidadãos de países, que não puderam enviar transporte aéreo. Os passageiros poderão levar pertences essenciais, mas as bagagens serão levadas para a Holanda, onde serão desinfetadas. O corpo do passageiro que morreu a bordo também vai passar por esse processo. A nossa equipe conversou com a infectologista Luana Araújo, que classificou como baixo o risco da doença se transformar em uma pandemia. Vamos ouvi-la. Ele é relevante ali para aquelas pessoas expostas dentro do contexto do navio, mas ele, em termos de saúde pública ou de saúde global, ele é um risco baixo. Essa não é uma doença que a gente desconheça e não é uma doença que esteja numa espécie de caminho parecido com aquilo que a gente viu acontecer com a Covid-19. Longe disso. O vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele tinha uma replicação, quer dizer, ele se multiplicava muito nesse território aqui de nariz, garganta, que a gente chama de trato respiratório superior. No caso do hantavírus, ele, na verdade, se multiplica nas profundezas, eu vou colocar assim, dos nossos pulmões. Então, não é tão simples assim dele sair. E essas foram as principais notícias do momento. Fique agora com o CNN Viagem e Gastronomia. Obrigada pela companhia. Até mais.